essa lei, de que para toda causa há um efeito, e até mesmo substancialmente palpável, embora não haja ainda uma conscientização. Só do lado de cá podemos observá-la com lucidez, como quem observa um teatro da vida. A ciência vem confirmar hoje, denominando a lei da atração, ou seja, pensamentos, palavras, ações que se assemelham, se atraem. Seja essa a lei divina chamada de ação-reação, causa-efeito ou ação-atração, o que importa é compreender o mecanismo divino como roteiro para nosso aperfeiçoamento, seu pai explicava com simplicidade. O que nós todos os dias estamos comprovando, não é mesmo? O mal atrai o mal e o bem atrai o bem, temos uma visão maior do lado de cá. Dentro da lei da atração, uma das leis divinas, cada um é coautor de seu destino por meio dos pensamentos e sentimentos, Benedito assevera com segurança. Pois aí está a terceira revelação, convicto seu pai arregala os olhos. E uma revelação imprescindível. Quando participo no grupo de auxílio para socorro aos encarnados, observo que a humanidade está confusa. Muitos colocam em dúvida leis naturais como a reencarnação, a justiça de Deus, a influência de desencarnados em nossa vida, seja para o bem ou para o mal. Cada revelação dada ao homem confirma as revelações anteriores, repetindo com outras palavras, para melhor entendimento, tudo que o homem deturpou na noite dos séculos. Basta o homem procurar esclarecimentos novos numa continuidade de verdades que agora mais amadurecido possa compreender. Neste momento evolutivo da humanidade, entendo que devemos disciplinar o pensamento para deixar fluir os bons sentimentos. Benedito participava da troca de ideias, frisando para si mesmo. Isso mesmo, não flui o bom sentimento com pensamentos em desalinho. E preciso vontade de alinhar pensamento e sentimento em direção ao bem. Atraímos o bem ou o mal para nossa vida, com a interferência de encarnados e desencarnados. Completou Benedito, e ambos se entreolharam convictos de que isso não poderiam negar, que a paz ou a aflição advém dessa atração. E temos que arcar com as consequências íntimas e externas que atraímos para nossa vida, meu irmão. E mesmo, nosso pensamento pode materializar-se. Concluiu Benedito ao mesmo tempo rindo por ser chamado de irmão. A conversa tomou um rumo inesperado. Ambos tinham muito que expressar sobre novos conhecimentos acerca da vida terrena, como escola bendita para o aperfeiçoamento do homem. Ficaram juntos longamente. Despediram-se com muito amor. Benedito retornou pensativo. Nunca tivera tão clara visão dos bens espirituais que a humanidade recebe. Este milênio realmente é a era do espírito. Podemos construir e destruir somente com os pensamentos. Podemos vivenciar o céu ou o inferno intimamente, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos. Cada pensamento traz inserido nele uma cota de sentimento, que pode crescer ou desfazer-se somente com o ato de pensar. E exclamou para si mesmo: Meu Deus, pensar é um ato, uma ação. Ele reconhecia que no lar São Germano frequentemente recebia impulsos para a renovação de seus pensamentos, num teor mais positivo, otimista, esperançoso, mas a vida terrena é mais densa, mórbida, difícil, talvez porque não haja um controle dos próprios pensamentos e os sentimentos são ora bons, ora maus, conforme a própria tendência e a influência recebida aqui ou acolá. Nossas atitudes e decisões são a materialização do que estamos pensando. E preciso forjar um bom pensamento constantemente, para adquirir o hábito. Cada ação-pensamento pode ter uma consequência tanto na vida interna do ser como na vida externa junto aos familiares e à comunidade. Benedito estava pensativo e muito feliz, sentindo o coração pulsar de amor por aqueles que foram seus pais na mais recente encarnação. São duas criaturas que ele aprendeu a amar de maneira muito natural. Afinal, quem não gosta de ser amado? Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Para você não custa nada, mas para nós,
Faz muita diferença. Ajuda o canal a crescer e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11. Terapia de Vidas Passadas 2. Na sessão seguinte, Benedito estava confiante. Sentia que a visão retrospectiva do passado oferecia-lhe a liberdade de administrar sua própria cura espiritual. Serenamente, deixou-se envolver pelos fluidos benéficos para o intento, com suaves expectativas de maior conscientização sobre a anterior existência terrena. Relembrou seu desencarne súbito por problema cardíaco, quando conversava com amigos em seu gabinete contíguo à Casa Grande. Falavam da lavoura, da dispersão da mão de obra dos negros e da imigração estrangeira para o Brasil. Teve um desencarne tranquilo aos olhos de amigos e familiares. Desencarnou cedo, não porque assim fora previsto, mas por antecipação, porque ele não cuidava de sua saúde e mantinha os vícios do fumo e do álcool. Sofreu no umbral por muitos anos, até ele se lembrar de Deus com humildade e vontade implícita de ser um homem melhor. Foi socorrido graças à intercessão de uma família que já se encontrava no plano espiritual. Essa família, quando vivia na superfície terrena, foi toda consumida pela tuberculose, e a situação causou piedade aos moradores da região. Benedito Fazendeiro havia providenciado a mudança da família para um local ermo e enviava alimentos e agasalhos para a subsistência de todos. Sentia impressionante bem-estar auxiliando assim, embora tenha tido aproximação com a família somente uma vez. Quem vinha buscar os recursos era o padre da igreja. Reconheceu, somente agora, o padre ter sido um dos companheiros de um passado mais distante, que testemunhava ter aprendido com o Cristo e fazia seu apostolado de redenção e caridade ao próximo. Na verdade, Benedito Fazendeiro sentiu que não poderia negar auxílio ao próximo, diante do pedido daquele amigo de outrora, que não fora reconhecido de pronto por se tratar de uma outra existência terrena para ambos, mas que no fundo da alma o reconhecia com a autoridade moral de um verdadeiro discípulo de Jesus. Avistou poucas vezes o padre. Sentia-se constrangido diante dele e, muitas vezes, deixava preparado o que pudesse ofertar, não tendo que cruzar seus olhares em entendimento juntos. Ele dava ordens aos empregados para auxiliarem o padre, o que eles faziam com delicado prazer. Ele muitas vezes em seu quarto ficava pensativo, com saudades sem saber de quê, no entanto observava que tinha de tudo, materialmente, e espantava seus pensamentos com a bebida ou com caprichos e paixões. Era um homem obsidiado por dois grupos de espíritos, uns viciosos, outros orgulhosos com ânsia de poder. Teve muitas mulheres e nenhuma pôde marcar sua vida como Florinda. Cansava-se daquela vida externa, mas estava fechado ou desencorajado para cuidar de sua vida interior, ou seja, de sua verdadeira vida, a espiritual. Foi com pesar que soube ter sido sua vida terrena quase inútil, diante das possibilidades. Nunca quis mal a ninguém, mas no desempenho de suas atividades administrativas era indiferente, omisso, tornando-se até mesmo uma criatura de difícil acesso, uma falta de respeito que o ser humano não merece. Seus pais e ele, filho único, eram afins em suas ideias, interesses e orgulho social, porém cada ser divino, por ora humano, é um indivíduo inigualável, então ele diferia em alguns pontos de vista. Seus pais queriam que o filho casasse sem amor, porque isso viria com o tempo, mas isso ele não podia aceitar, o que muito desiludiu os genitores. Não quis estudar na Europa como podia, revoltando-se com a insistência dos pais, principalmente de sua mãe. Ele quisera uma vida simples, que não conseguira nem expressar, porque a própria situação abastada e suntuosa com que foi criado não lhe permitira. Viajava para as grandes metrópoles daquele tempo sob constante fervilhar de influências negativas, das quais não conseguia escapar. Era um homem, ora descontraído no gozo dos prazeres materiais, ora rígido na responsabilidade com os negócios.
Sua juventude foi regada com brindes festivos, insinuações e arrastamentos que desfaziam a disciplina e o recato adquirido em vida anterior. Ele não conseguira travar uma batalha íntima contra o exterior que o cercava com tentações. Lembrou-se do projeto reencarnatório antes daquela existência. Sua mãe era a reencarnação de sua mãe em vida anterior. Ela estava triste, afinal seu filho amado não fora um santo padre na vida passada. Passou a desejar uma experiência terrena com aquisição de bens materiais, e convidava seu filho para que juntos pudessem em melhor condição fazer muita caridade ao próximo. Ele aceitou colocar em prática o que ia aprender agora em melhores condições, ele pensava. Seu pai era um grande amigo de vidas pregressas e seria um prazer estarem juntos em mais uma existência terrena. No esquecimento de vidas passadas, em caráter temporário que coloca o estudante em prova sem abrir o caderno das vidas anteriores, mostrava a ele mesmo que não aprendera bem, e estivera em classe sem a conscientização necessária. As realizações benfeitoras foram migalhas diante das possibilidades, e não estavam marcadas pelo amor ao próximo e a alegria de servir com desprendimento e modéstia. Viajando no passado, reviu sua mãe orgulhosa com o filho nos braços. Queria um futuro brilhante para ele, mas a família era pobre. Já na sua infância, preparava-o psicologicamente para ser padre, no entanto sem lhe transmitir ensinos morais e fé raciocinada, para que ele assimilasse a importância do compromisso divino. Sua mãe não poderia dar-lhe o que ela mesma não tinha, tão somente desejava orgulhosa, um filho santo. O projeto que os levara a vivenciarem juntos aquela experiência terrena visava unir velhos conhecidos, num laço familiar para o desenvolvimento de sentimentos mais elevados entre eles, aparando arestas de desentendimentos e cobranças mútuas. O pai aceitava as sugestões da esposa, dizendo para si e para os amigos mais chegados que ela estava sempre certa. Era um homem que não tinha o vigor e o amor pelas causas justas, deixava-se levar pela fuga das responsabilidades, entregando a ela a responsabilidade de seus atos sem sua interferência. Ele não tinha vontade ou até mesmo tinha receio de ao menos questionar o discernimento sobre os prós ou os contras dessa ou daquela questão. O homem impede o crescimento da mulher quando a proíbe de manifestar sua inteligência e principalmente seus sentimentos mais doces e compreensivos, mas quando a coloca inteiramente livre, sem dar um respaldo de reflexão, apoio ou advertência ante difíceis resoluções, pode fazer a mulher sentir-se dominadora, quando de fato está sozinha, podendo cometer graves desatinos. O casal deve estar junto em todas as questões familiares, responder junto por todas as consequências advindas da ação conjunta e pelas consequências dos descasos e desmandos individuais. Espiritualmente, o mal convivia com os projetos do bem. Onde há a manutenção do orgulho no bem, o mal fica camuflado. As trevas viram sobeja oportunidade de encarceramento punitivo ao benedito padre na clausura religiosa. A impunidade dos homens, tão comum nos séculos passados, repercute karmicamente, porque está registrada na malha magnética da própria constituição do corpo espiritual. Basta o meio espiritual favorável para eclodir o efeito de causas passadas. Os auxiliares do Cristo não podem interferir sem ordem superior, porque o Divino Criador dá-nos o direito de semear, durante a caminhada, boas ou más sementes. Contudo é imprescindível que no caminho de retorno venhamos a colher uns frutos ou os espinhos da semeadura. No entanto, o Pai misericordioso e bom atenua os sofrimentos conforme o mérito de cada um e auxilia o seu filho amado a bem sofrer. Por isso, embora contrariado em suas aptidões, Benedito ficou convencido de que, naquele tempo, teve uma oportunidade reencarnatória muitíssimo favorável para seu aprimoramento e que, infelizmente, não soube aproveitar na encarnação seguinte, como Deus esperava dele. Padre Germano fora para ele um presente de Deus, cujas orientações ficaram marcadas em seu espírito imaturo, sem o comprometimento ainda de realizar seu apostolado de verdadeiro aprendizado com o Mestre Jesus.
Nada se perde, a luz não ilumina em vão as trevas, mesmo que as trevas pareçam ter vencido a diminuta luz. Aqueles ensinamentos e exemplos de Padre Germano ficaram tão marcados em seu espírito que, com mais maturidade espiritual, no mais recente desenlace carnal, ele foi atraído ao Padre com facilidade. Amava sua mãe anterior, ambos vivenciaram 2 encarnações seguidas, reconhecia seu desmesurado orgulho, mas seu amor por ele era sincero e ela seria capaz de chegar ao sacrifício pela sua felicidade. Sentia como uma criança que não sabe o que quer, e não tendo a garra de esforçar-se por um ideal, deseja que a pessoa amada conquiste seus ideais, sem saber o quanto é difícil para o outro. Reconhecia estar distante agora, não nutria mais a afinidade com ela, porém não queria distanciar-se, precisava ajudá-la a amar a si mesma, respeitar o próximo e realizar a sua parte como verdadeira filha de Deus. Foi despertado. Agradeceu e saiu. Sentado num banco do jardim, Benedito refletia. Queria encontrar sua mãe, precisava falar-lhe. Depois de todas as informações obtidas, foi ao seu encontro numa colônia espiritual. Mais precisamente, encontrou-a no pavilhão de repouso. Ela foi informada com antecedência sobre sua visita. Correram um para o encontro com o outro. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e Benedito, sentindo que aquelas lágrimas eram de dor e de felicidade, ficou também muito emocionado. Meu filho querido, eu pensei em nunca mais poder lhe abraçar. O amor é um laço indestrutível, mãezinha. Sempre fui uma pessoa irritada com você, mas o amo muito. Cada um tem sua personalidade, eu não podia fazer tudo o que você queria, eu tinha que querer também. Você tem razão, eu queria o seu bem, mas não podia contrariá-lo. Como você está, mamãe? Eu estou na mesma. Não consigo aceitar nenhum projeto reencarnatório, então vou ficando aqui. Mãezinha, assim você não progride. Vai ficar aqui por quanto tempo? Séculos? E preciso aceitar o programa que visa ao seu aprimoramento espiritual, não importa quais as dificuldades, mas que você possa sair vitoriosa. Não adianta aceitar a encarnação aqui, mas não aceitar a situação lá. Tenho medo de não conseguir realizar o que eu me propuser aqui, com esquecimento de tudo para trás, vou ficar perdida. Você terá um mentor para fortalecer sua vontade no bem. Tive auxílio espiritual nas existências passadas que me impediram de cometer desastres maiores, mas ainda assim errei por orgulho, egoísmo, vaidade, e não sei por onde começar agora. Quero ajudá-la, mamãe, vamos fazer um projeto juntos. Oh, meu Deus! E o que mais quero, mas sem trazer dificuldades para você. Ainda não sei como fazer isso, mas eu voltarei para conversarmos mais. Enquanto aguarda, faça-me o favor de sair daqui e coloque-se em uma atividade, seja prestativa, amorosa com todos. Não me adaptei a nenhuma tarefa. Não seja exigente, tudo é temporário. Exercite seu bom humor, esperança e certeza de que Deus vai providenciar o que há de melhor para nós. Meu filho, como você está diferente. Estou progredindo, mãe. Você está em um convento? Não, estou no lar São Germano. Germano. Sim, é um lar na espiritualidade que recebe todos os religiosos católicos que não cumpriram as tarefas espiritualmente definidas. Esse lar foi fundado pelo Padre Germano, lembra-se dele? Lembro-me que você o admirava muito. E agora puderam ficar juntos outra vez? Mãezinha, todo relacionamento em que amor nunca se perde, e abraçaram-se novamente com alegria. Ele despediu-se e saiu. Benedito sentiu uma imensa vontade de ajudar aquela mãezinha. Precisava auxiliá-la a compreender que todos nós somos almas em luta para nosso aprimoramento. Quanto mais desejamos vantagens, maior prejuízo espiritual acarretamos.
e preciso sair da zona de conforto em que nos colocamos ou que somos colocados com nosso consentimento, sem cogitar alguma mudança para melhor. Embora ele quisesse ajudá-la, não sabia ainda por onde começar o projeto de mais uma vida terrena futura. Optou por aguardar um pouco mais, para contar com os resultados da terapia que estava fazendo. Em nova sessão para relembrar vidas passadas sentia-se apreensivo. Recordar também pode ser sofrível, principalmente quando sentimos uma impotência diante do passado que já era. Benedito colocou-se em repouso, buscando a serenidade imperturbável para que conseguisse aproveitar bem esse recurso, para a construção de suas esperanças futuras. Logo que se colocou nas condições ideais, um pranto convulsivo tomou-lhe conta. Revia e revivia novamente uma angústia dentro do peito sem palavras para expressar aquele sofrimento. Quando viu uma larga e pesada porta se fechar, sentiu perder para sempre o sol, o mundo em que vivia. Sentiu-se invadido de uma dor que dissipava todos os seus bons sentimentos, arruinava todas as suas alegrias, marcava para sempre sua revolta com Jesus. Por causa dele teria que ser aprisionado, privado do mundo em que nascera. A imposição dos pais ignorantes fora catastrófica. Estava deslocado, não era o seu meio. Muito tímido, deixou-se conduzir, indiferente, amargo, solitário. Depois de alguns anos naquela vida de disciplina lógica, que imprimia no semblante, nos gestos, no corpo a pose beatíssima, estava transformado por fora e endurecido por dentro. Certo dia, um seminarista novato chegou àquela instituição. Sua transferência se dera por incompatibilidade com o clero, era um moço rebelde, de gênio forte. Todos tiveram curiosidade de conhecê-lo. Era um jovem descontraído, que deixou bem claro aos companheiros que não só questionava as ordens dos superiores, como também, em alguns pontos de vista, tinha uma interpretação muito diferente sobre os ensinamentos de Jesus. Germano falava com raciocínio rápido sobre o tempo perdido com exterioridades. E não era importante para ele ser aos olhos do povo uma alma elevada, que não fizesse nada em benefício dos outros, que não estivesse junto do povo como Jesus estivera. Adiantava que o exercício de amor ao próximo era o único caminho que conduziria o homem à sua própria elevação. E era impertinente quando desafiava cada um conhecer a si mesmo, para depois afirmar se quer seguir o exemplo e o amor do Cristo. Benedito ficara ao lado daqueles que apoiavam Germano. Exprimia agora toda a sua rebeldia reprimida. Na verdade, acompanhava ao pé da letra a polêmica do tema. Fora da igreja não há salvação. Sorria e aplaudia dizendo que tudo isso era uma ânsia do poder religioso. No entanto, não compreendia bem a proposta de Germano. Fora da caridade não há salvação. Em todo empreendimento de auxílio ao próximo que Germano e o grupo formavam, Benedito estava presente, querendo contribuir. No entanto, fazia-o para expressar sua participação e contrariedade com a igreja, a responsável pela sua clausura e infelicidade. Tornou-se padre porque naquele tempo não havia o costume da desistência, pelo contrário, muitos agradeciam a oportunidade bendita de ter ali o agasalho, o teto e o pão. Outros evitaram ser combatentes de guerras e ainda outros viram diante de si uma carreira próspera de prestígio político-religioso. Já com alegria acompanhava as preleções de Germano quando enfatizava a importância do amor a Deus e ao próximo. Todavia a natureza não dá saltos, Benedito Padre aprendia só teoricamente aqueles ensinamentos. De fato ele confundia muito o sentido da palavra amor. Não conseguia ver esse sentimento com a pureza que ainda hoje muitos homens não conseguem sentir. Misturava a paixão, a sensação, o prazer com o sentimento de amor. Não sabia que o amor em suma está além da carne, da matéria, das emoções. O amor é um sentimento que leva o homem além da vida terrena, é sereno, dócil, profundo. Nasce no olhar sem interesse,
comunga-se no diálogo edificante, consuma-se no gesto amigo, na dor e na alegria, e cresce a cada século para tornar-se eterno. Muitos são aqueles que deturpam o primeiro encontro, o primeiro olhar, veem o corpo e não a alma, explorando a pele e não a consciência do outro. Os tímidos são almas que se fecham para dissimular seus defeitos e vícios. E preciso evoluir, sair das sensações primitivas, refinar suas carícias para sublimá-las em carinho, doação e gratidão. E preciso elevar o teor vibratório de tão linda oportunidade de crescimento entre dois seres da criação. Benedito Padre queria ser amoroso, mas não sabia como, imitava tão somente os gestos fraternos daqueles que assimilavam os ideais de fé e esperança num mundo melhor. Em seu egoísmo, ficava na posição de mais uma criatura muito carente de Deus, não sabia dar nem podia dar sentimentos que ainda não tinha para ofertar a quem quer que fosse. O que buscava para se encontrou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Teve um relacionamento fulminante com uma noviça. Primeiramente, ela o via como um benfeitor de almas, e que muito poderia aprender com ele. Ele a via como uma moça que escondia sua beleza, que precisava sorrir e aceitar sua companhia para que juntos pudessem ser mais felizes. Depois de alguns dias de preâmbulo amistoso, ambos se deixaram envolver por um desejo irremediável, consumando o colóquio sexual entre homem e mulher. Encontros fugídios, rápidos, tornaram-se o único objetivo de suas vidas. Deus, soberanamente bom e misericordioso, não deixaria de encaminhar um espírito para oportunidade de esforço e crescimento na lide terrena, por meio tão salutar para a concretização da lei de reprodução. Foi assim que a jovem noviça, trazendo no ventre aquele espírito, deu à luz o bebê na calada da noite, tendo uma amiga ao seu lado para auxiliá-la a ocultar aquela desdita. Algumas freiras infelizes, que caíam no erro de fraquejar diante da fé imposta naquele tempo, cometiam a desventura de jogar a criança recém-nascida em um poço distante e abandonado, dentro da grande propriedade religiosa. Sentiam que não podiam expor sua inferioridade espiritual e melhor seria ocultar do povo e do clero a prova de sua invigilância. Mais que isso, temiam as crueldades que os superiores seriam capazes de realizar a pretexto de punição para as religiosas pecadoras. Assim fora feito e nunca mais o casal se encontrou. A morte daquele pequenino ser fora um trauma que marcaria suas vidas para sempre. Benedito reconhecia agora que Florinda fora aquela noviça, de quem ele tanta saudade sentia no âmago de seu ser. Não podia mais dizer que agora somente os laços fugazes da carne os uniam, porque a dor que fazia morada em seus corações abriu uma fenda enorme para um despertamento espiritual. O passado teve ressonância até mesmo na existência seguinte, quando Florinda Bonita atraiu o interesse dos homens, mas intimamente ela os temia. E ele, embora desejoso de reparar a cumplicidade no crime passado, não conseguiu que ficassem juntos. Uma transgressão da lei divina pode levar alguns minutos, mas a culpa na consciência humana faz as criaturas envolvidas sofrerem e não encontrarem tão facilmente a possibilidade de resgate, podendo passar várias encarnações na tentativa de ressarcir o débito, atrasando os espíritos em marcha evolutiva. Quem seria aquela criaturinha que foi rejeitada por sua alma entorpecida de desamor e medo? Precisava ter a chance de pedir perdão e fazer tudo o que pudesse agora para reparar seu gesto infame de outrora. A sessão foi interrompida, Benedito despediu-se e saiu. Capítulo 12. O pesadelo. Benedito sentia a necessidade de rever Florinda. Logo que puderam estar juntos, após a prece coletiva, passeando no jardim dialogavam. Florinda, minha querida, como eu a amo. Que foi, Dito, você parece tão diferente. A terapia de vidas passadas que estou fazendo me fez voltar ao tempo em que eu tinha mais razão do que coração. Saiba que tenho recuperado a lembrança de estudos que fiz no passado, mas também dos desatinos cometidos. O que foi,
Homem, fale logo. Florinda, quando desencarnei e vim para cá, logo tive uma vaga lembrança de que em vida passada você foi uma mulher muito bonita, mas que não quis saber de mim, enquanto que tive a impressão de ter levado um século para conquistá-la. Fiquei sabendo que foi isso mesmo. E ainda estivemos juntos em outra vida anterior. E mesmo. Florinda indagava acompanhando com atenção as palavras de Benedito. Não sei se você pode acreditar, já fui um padre e você foi uma freira. Não. Não pode ser. Não tenho vocação para isso. Admiro muitas irmãs de caridade, mas se eu tivesse jeito para isso, com certeza eu não casaria com você, e iria trabalhar só para Jesus Cristo. Essa é a ideia de todos. No entanto, nós podemos trabalhar muito mais em favor ao próximo, conforme os preceitos de Jesus, sem abandonar a família. Podemos ser livres para agir onde e como somos intuídos e fazer um trabalho do bem com vontade, disciplina e principalmente com amor. Nunca vi tanta gente com vontade de ser útil. Participando de equipe de auxiliares para ajudar um pouco ao próximo na vida terrena, vejo que a maioria das doenças surge quando as pessoas estão solitárias, desocupadas, feridas no orgulho, com sentimento de inferioridade. E o pensamento em desalinho conduzindo-as a um isolamento ainda maior. Sempre estou trabalhando, dito, não tenho tempo para doenças. O trabalho é uma bênção de Deus. Quando você trabalha, cria uma energia de fortalecimento espiritual para si mesma. Eu ajudo meus filhos em tudo que posso e acho que ajudo minha patroa e toda a família dela. Eu não conseguiria mais tempo para ajudar ao próximo. Você faz caridade com naturalidade sem saber o que está fazendo, e isso é muito bom, não há ostentação. Amo toda aquela família. E como se fosse minha família mesmo. Dona Ana é para mim como uma irmã que me acolheu com meus filhos em uma casinha que era dela. Tenho um trabalho digno em seu lar e ela ainda teve a paciência de me ensinar os serviços de uma casa da cidade. Nunca paguei moradia, porque ela disse que precisava fazer alguma coisa por alguém e nada melhor do que acolher sua companheira de trabalho e irmã de confiança. Em qualquer emergência, todos nós corremos para sua ajuda e orientação. Enquanto que as crianças dela, que hoje são moços, me consideram como uma tia de verdade. Faço e farei sempre tudo por Dona Ana, porque sem você, dito, e sem ela, eu não sei o que seria de nossas vidas. Dona Ana, eu a conheci tão pouco, sei somente que ela comprava nossas galinhas, sempre sorrindo e desejando-me boas vendas. Ela consegue fazer sua caridade sem sair de casa, mantendo os relacionamentos que Deus vai colocando em seu caminho, ou seja, na sua porta. E mesmo quando a criatura tem bom coração, o trabalho aparece. Então, tenho pensado muito em voltar a ter mais uma experiência terrena. Sinto-me mais preparado para exercitar tudo o que venho aprendendo, sem perder a simplicidade, a sensatez que consegui nesta última encarnação. Você agora deve ter uma visão maior do que eu, que só sei desta vida atual. Você disse que fomos religiosos católicos, mas nem consigo imaginar isso. Por quê? Porque vestir o hábito não faz o monge. Eis um ditado que sempre ouvi, mas nunca refleti sobre isso. Nós não conseguimos ser o que Jesus aguardava de nós, ao contrário, fomos piores do que talvez seríamos se lá não estivéssemos. O que fizemos, dito? Fale. Você sabe que até hoje um padre e uma freira não podem ter filhos. Claro. E nós tivemos uma filha. Meu Deus. E onde ela está agora? Não sei, vou procurar saber, mas infelizmente não vai ser fácil, Florinda. Benedito se pôs a chorar. Qual é o problema? Abra seu coração, dito, por favor. Não posso trazer sofrimento para você, Florinda,
mas ao mesmo tempo sinto que precisamos reparar um grande erro. O que fizemos, dito. Agora Florinda chorava, com seu coração apertado de grave pressentimento. Abraçaram-se trocando energias de ternura e compreensão. Cometemos um crime. Benedito sussurrou. Não. Meu Deus, não. O semblante ameno de Florinda transformou-se numa verdadeira máscara de angústia. Benedito não queria fazê-la sofrer mais do que eles já sofriam, mas foi ela quem quis saber de todos os detalhes. Naquela manhã, Florinda levantou-se da cama recordando ter tido um pesadelo, onde ela jogava uma criança recém-nascida em um poço. Ficou triste e pensativa. Pensou que precisava ir à igreja para orar e pedir perdão àquela alma que esteve em seus braços por tão pouco tempo, e se pudesse, lhe daria hoje amor e não dor. Impressionada, ela foi falar com Dona Ana. A senhora, inspirada com carinho, respondeu-lhe: Florinda, você pode ter tido uma conscientização sobre algo que fez em uma vida passada. Nós não temos somente esta vida, já tivemos outras. Hoje vivenciamos o melhor de nós mesmos pelo nosso progresso alcançado. No passado fomos piores que hoje, e Deus pode nos mostrar por meio dos sonhos uma parte do passado, desde que seja útil para o nosso aprimoramento. Eu fico muito triste comigo mesma. Não sei o que fazer se isso for verdade. Pensei em falar com o padre, mas acho que ele não vai entender. O que a senhora diz pode ser verdade. Se eu tive outras vidas no passado, por que não me lembro? Bastou você lembrar um instante, para ficar triste o dia inteiro. Como nós suportaríamos saber que cometemos outros erros ou passamos por sofrimentos que não queremos mais lembrar? Se a gente não se lembra de nada, pode até errar outra vez. Se começa a lembrar, assim, perde até o orgulho de estar sendo uma pessoa melhor. Você tem razão, Florinda. Frequentemente alimentamos o orgulho e nos sentimos melhores do que os outros. Sempre achamos que nossas lutas são mais importantes. Nunca quis ser melhor do que ninguém, basta ver minha vida para saber que não sou melhor que ninguém. Eu mesma, Florinda, se estivesse em seu lugar, não sei se conseguiria ser humilde, trabalhadora, corajosa como você é. E percebo que você tem orgulho de ser corajosa, minha amiga. Tenho mesmo. Por isso, Deus misericordioso permite recordarmos que somos hoje, só um pouquinho melhores do que fomos, mas que temos ainda muito que aprender na vida. A senhora é uma pessoa muito boa, não só para mim. Acho que eu tenho aprendido na sua companhia a ser mais paciente, querer bem todas as pessoas, procurar ajudar no que posso. Deus é justo e sabe das nossas possibilidades. Ele não quer que façamos mais do que podemos, mas também somos responsáveis por todo o bem que podíamos fazer e não fizemos. Parece que eu podia ter ficado com aquela criança nos braços e ter dado amor. No entanto, que força foi aquela que me fez jogar a criança num poço? Certamente, você estava desesperada, sem apoio, sem amor também. Só Deus sabe, minha querida. Deus é amor e não castiga ninguém. Ele aguarda o nosso amadurecimento espiritual para enfrentarmos as consequências das nossas transgressões às suas leis divinas. A nossa própria consciência nos castiga. Veja, você está sofrendo, neste momento, por algo que, no passado, com certeza, já fez você sofrer muito. Chega de se martirizar. À medida que Deus vai colocando as tarefas em suas mãos, vá realizando tudo com amor, sem perder mais nenhuma oportunidade de fazer o bem, de realizar o que Deus espera de você. Não posso fazer nada agora, mas vou ficar preparada para o que der e vier, exclamou Florinda, agora mais animada. E se abraçaram com ternura e amizade. Quando Florinda teve que retornar ao casulo da carne, Benedito foi procurar o padre Germano.
Contou-lhe algumas experiências sobre o seu trabalho de beneficência junto aos encarnados com o grupo de auxiliares do Mestre Jesus. Discorria sobre seu aprendizado atual, sem coragem de tocar no assunto que o inquietava. Exclamava ter rememorado agora alguns dados de vidas passadas. Sem conseguir se expressar, envergonhado, calou-se de repente com os olhos marejados de lágrimas. Oh, Benedito! Por que choras, meu querido? Em meio ao pranto silencioso, o padre começou a entender a situação. E continuou dizendo: todos que desejam saber sobre suas vidas passadas hão de deparar com suas próprias imperfeições. Todavia, sempre há uma ansiedade em relação à extensão dos próprios débitos, não é mesmo? Quero reparar o erro, com a voz trêmula, disse Benedito, hoje consciente da importância do corpo, como um sagrado templo, para a morada do espírito em suas experiências terrenas. Isso é louvável, estou pronto para auxiliar-te. De quem se trata? Daquela criança que Florinda Freire e eu não conseguimos assumir como nossa filha e teve uma morte trágica logo depois de nascer. Sim, lembro-me muito bem dela. Onde ela está, padre? No momento está encanada. Padre, fale-me sobre ela. Ela também fora freira, desencanando antes de eu chegar naquela instituição terrena. No momento não posso afirmar se acaso tão menos a avistarás aquela irmã. O que a fez programar uma reencarnação contando conosco? Ela sentia que tu, revoltado com o sistema, poderias assumir a paternidade e se indispor contra a igreja por uma causa justa. A vida. Não tive coragem, exclamou Benedito boquiaberto. E muito fácil encontrarmos os erros alheios, mas lutarmos contra os próprios defeitos é uma batalha íntima dificílima. Acho que eu queria contrariar a igreja, mas não queria contrariá-los sobre a ideia que o Senhor e minha mãe faziam de mim. Ninguém se torna bom de um dia para o outro, meu irmão. Até hoje ainda luto para vencer minhas imperfeições, para galgar um degrau a mais, aumentando minha capacidade de amar e de crescer. Teu orgulho, naquele tempo, Benedito, te impedia de expor tua fraqueza, tua inferioridade, de fato vós sentiam-se sujos. Porque víamos o sexo como algo primitivo e mundano. O sexo é uma troca de energias entre duas criaturas que se aceitam espiritualmente. E é alavanca da vida terrena, que é assistida por emissários divinos para oportunamente conduzir um espírito à terra. O reencarnante obedece a todos os procedimentos com renovadas esperanças e propostas para seu crescimento, no cumprimento vitorioso de provas e resgates libertadores. Hoje sei disso, Padre. Deus, misericordioso, nos oferece chances de aprendizado e progresso. Sei que estás sofrendo, Benedito, mas não és mais a pessoa endurecida que foste um dia. Ela deve ter sofrido muito. Que desilusão! Sofreu. E Deus a isso permitiu para que ela pudesse resgatar seu passado de desditas também. Poderia ter sido diferente, mas a hora do resgate chegou, inevitavelmente. Ai de mim e de Florinda, que fomos os instrumentos de sua tortura. Ela insistiu em reencarnar naquele meio e conseguiu. Conseguiu? Foi filha da irmã Terezinha. Irmã Terezinha. Ela era uma santa, nunca teve filhos até o fim de sua vida. Eu a conheci e acompanhei todo o seu trabalho. Pois bem. Ela trabalhou muito pela fundação de um orfanato, lembra-se? Claro que me lembro. Ela dedicou sua vida àquelas crianças que a tinham como mãe de todos. De fato, ela teve uma filha que temporariamente ficou com sua família, até que a criança pudesse ingressar na instituição como órfã de pais. Ninguém percebeu nada. Ela foi humilde, buscando sua família para ajudá-la naquela hora tão difícil. Algumas companheiras do convento, que compreendiam a delicada situação,
deram-lhe apoio e auxiliaram muito para que ela conseguisse disfarçar a gravidez e ter o repouso de que precisava. Teve a criança na casa dos pais, numa visita aos familiares. Dentro de pouco tempo a criança foi deixada no jardim do orfanato, com carta anônima em busca da caridade. Que mulher corajosa! Inclusive Florinda auxiliava, desejando ter sido uma mãe prestimosa. Deus sabe dar um jeito em tudo. Aquele entrave trágico não podia continuar, exclamou Benedito surpreso. Não sem contar com a boa vontade do ser humano, que na verdade materializa a vontade de Deus. Será que ela conseguiu nos perdoar? O pedido de perdão e o perdão dos lábios são uma etapa promissora, no entanto somente na prática é que se pode aferir a cota de perdão já estabelecida. Vejamos, ela está encarnada e Florinda também. As almas em débito pela lei de Deus hão de se reencontrar, porque para toda ação há uma reação. Ambas percebem os sentimentos uma da outra, o grau de compatibilidade e até de fraternidade, podendo saber se realmente a pedinte foi perdoada. Florinda tem mais chances de contato sem conscientização. E eu estou consciente, sem contato, a não ser que essa filha, ou seja, irmã, possa desvencilhar-se do corpo durante o sono e vá ao departamento de prece solicitar sua intercessão. Continua orando e confiando na bondade de Deus. Vê o que os jovens auxiliares poderão fazer em teu favor. Tu és muito querido também por todos eles. Obrigado, Padre. Assim foi feito. Belisário verificou o caso dizendo-lhe a que aguardasse durante aquela semana toda, no jardim, bem após a prece coletiva. O grupo iria auxiliar a irmã a desvencilhar-se do corpo durante o sono e trazê-la até o lar São Germano, para que ela ouvisse seu pedido de perdão. Com certeza, todo aquele que pede perdão sincero sente-se mais tranquilo e também seria salutar para a irmã ouvir isso. Durante 3 dias Benedito aguardou em vão, ora com Florinda ou não. No 4º dia, aparece Florinda sorridente com a possibilidade que teve de, juntamente com o grupo de auxiliares, trazer Dona Ana em desdobramento espiritual até o lar São Germano. Outros irmãos vieram junto, porém o grupo foi dividido em turmas, cada qual iria para um local. Florinda e Dona Ana ficaram no jardim do lar, na companhia de Bruno, e os demais partiram. Bruno cumprimentou melhor Benedito e Dona Ana, abraçando-os ao mesmo tempo. E perguntou: como se sente Ana? Bem, muito bem. Sinto-me feliz de encontrá-los fora do corpo. Consigo sair do corpo muitas noites, porém nunca os encontrei, meus amigos. E você, Florinda, vem sempre aqui? Sim, muitas vezes, ela disse sorrindo satisfeita. Conheço o lar São Germano. Aqui estive antes de reencarnar numa existência anterior. Tenho agradável lembrança deste lugar. Admiro e respeito o trabalho do Padre Germano. Se Deus me permitir, gostaria de aqui voltar um dia e auxiliá-lo a acolher e orientar nossos irmãos. O bem está sendo hoje mais bem organizado, deve ser feito sem hesitação. Dona Ana falava como se estivesse fazendo uma prece a Deus. Bruno adiantou-se para esclarecer. Ana é uma irmã que regularmente trabalha na espiritualidade em uma colônia espiritual, mas hoje aceitou o convite para visitar o lar São Germano, para este colóquio fraterno e amigo. Benedito franziu a testa e perguntou: Bruno, Dona Ana é a pessoa que aguardávamos para... Sim, meu irmão, é ela, afirmou Bruno comovido e sorridente. Benedito buscou as mãos de Dona Ana para beijá-las e ao mesmo tempo com os olhos rasos d'água dobrou mansamente seus joelhos até o chão, murmurando: Perdão, perdão, eu não sabia o mal que lhe fiz. Dona Ana, comovida, fechou os olhos e viu passar, em sua tela mental, todo o seu pranto de desilusão após a primeira tentativa de reencarne para uma existência anterior. Agora, lúcida e resoluta, afirmou:
Levante-se, querido. Você não é mais aquele homem do passado. Seu progresso me dá certeza de que você não tinha a consciência que tem hoje. Sinto que hoje você não seria mais capaz de um crime. Florinda interveio, surpresa e triste. Oh, meu Deus! A senhora é tão boa para mim, eu não mereço, e suas lágrimas rolaram silenciosas. Quero reparar o mal com todo o bem que eu possa oferecer, disse Benedito com sinceridade. Não me esquecerei disso, certamente nos encontraremos mais vezes oportunamente. Fique tranquilo, de há muito já os perdoei, mas eu precisava ter este contato, para eu mesma ter essa certeza íntima do meu perdão. Vamos cuidar do presente, estou admirada como Deus nos colocou juntos. Florinda é uma companheira muito querida. Dona Ana olhou-a longamente com ternura, e Florinda animou-se a dizer: mais uma vez obrigada, Dona Ana. Bruno veio em auxílio na conversação entre as duas amigas. Minhas irmãs, quando há a mesma vontade e esforço para sermos cada vez melhores do que fomos ontem, unimo-nos para um fortalecer a outro na manutenção desta sintonia do bem, estejamos encarnados ou desencarnados. Faço um modesto trabalho de higienização na colônia que frequento para aprender a servir, porém não posso esquecer aqui, onde estagiei anteriormente, sempre guardando boas lembranças e carinho dos amigos. Quero voltar muitas vezes ao Lar São Germano, afinal foi aqui que tive compreensão e oportunidade de emancipação espiritual. Deus é muito misericordioso conosco, amoroso e justo, Dona Ana falava reconhecida e saudosa. Sinto que aqui é meu lugar, para aprendizado e muitas tarefas no futuro após minha desencarnação. Quando reencarnei, sempre tive auxílio daqueles que aqui deixei, embora eu não conseguisse sintonia para visitá-los como faço agora. Não sei por que parece que estamos dormindo dentro do corpo de carne e verdadeiramente despertos fora do corpo, Florinda refletia em voz alta. Realmente, quando o homem está à margem, sem ter Deus como foco de sua atenção, ele fica quase que estacionado no seu progresso evolutivo, e agora, como aqui estamos, pode estar mais desperto para as verdades eternas, concordou Dona Ana. A conversa continuou até quando Bruno as convidou para regresso ao corpo. Benedito saiu dali mais aliviado e contente. Como foi bom saber que ela não guardava rancor. Parecia ter também despertado de um grande pesadelo na noite dos séculos de sua vida imortal. Precisava expandir cada vez mais sua consciência para fazer escolhas acertadas para o futuro, de maneira que viesse a não mais transgredir as leis de Deus e realizar tarefas que seriam definidas antes de reencarnar. Preparou-se para mais uma sessão de terapia de vidas passadas. Chegou cedo. Estava muito encorajado a conhecer um pouco mais sobre si mesmo. Refletia que a vida terrena é pobre em relação à educação que recebemos. Há temas urgentes a serem tratados, mas que são relegados a cursos específicos, muitas vezes inatingíveis no decorrer de muitas existências. E preciso que, desde a mais tenra idade, o homem trabalhe em busca do seu autoconhecimento, a expansão de sua consciência, os direitos e deveres de um homem civilizado, a psicologia do afeto, a nutrição espiritual, a medicina da alma, a fisioterapia do bem, a cirurgia do orgulho, do egoísmo. Parece que recebemos mais estímulos para os preconceitos e exclusivismos do que para a igualdade e fraternidade entre os homens. Benedito dirigiu seu primeiro assistente. Meu irmão, o homem deveria buscar na vida terrena uma terapia de vidas passadas. Infelizmente o homem atual não está preparado para a realização da terapia de vidas passadas. Tanto o terapeuta quanto o assistido primeiramente devem conhecer como funcionam as leis divinas. Devem já ter experimentado e compreendido a filosofia da dor para o nosso aprendizado, a importância das provas espirituais, o resgate, quando necessário, e, sobretudo,
A bênção do esquecimento temporário da pluralidade de suas existências como um bálsamo de serenidade para a revitalização de suas forças espirituais. Então deveria haver melhor capacitação do terapeuta e um curso preparatório para o interessado na terapia? Claro. No entanto, há leigos e espiritualistas que procuram a TVP como um recurso para entender a existência terrena atual. O assistido deveria ter um acompanhamento duradouro, para que se possa calcular o resultado da terapia. Nesse trabalho de pesquisa seria verificado que há maiores prejuízos espirituais do que auxílio. O efeito da terapia de vidas passadas na Terra tem sido catastrófico, acendendo a chama de ódio e revolta entre os familiares, mais do que uma conscientização suave para solucionar alguns aspectos da existência. Deus sempre nos permite uma regressão natural de alguns dados do passado, por meio do sono, possível a todos os encarnados, norteando a consciência para um amadurecimento espiritual no momento que a criatura pode entender e aproveitar esse auxílio divino. Mas há casos em que é notável a recuperação de traumas, fobias, síndromes diversas. Embora haja o esquecimento de fatos de vidas passadas, como uma bênção divina para a oportunidade de renovação da criatura, os sentimentos vividos permanecem na alma eterna. Quando um sentimento infeliz é muito forte, ele acorda a alma com uma ressonância do passado que implica dificuldades na vida atual. A terapia seria a de não lembrar de uma ou mais vidas passadas, mas somente de um fato passado, suficiente para esclarecer a causa do sofrimento atual. Quem se conscientiza de seus traumas está apto a superá-los. Por exemplo, se Florinda Bonita pudesse ser auxiliada por meio dessa terapia da ressonância do passado, ela descobriria que nutria receio da figura masculina como defesa, no íntimo não querendo sofrer mais como sofreu, quando foi Florinda Freira. Com o recurso de conscientização sobre essa ressonância do passado, talvez sua vida teria sido outra, com formação de um lar e filhos, sem, contudo, não mais transgredir a lei de Deus. Outro exemplo. Se Benedito o Fazendeiro pudesse ser auxiliado por meio dessa terapia da ressonância do passado, ele descobriria que nutria um grande remorso, que não conseguia ser entorpecido com o uso do álcool, no íntimo querendo casar-se e constituir uma família com muitos filhos. Seu desprendimento e carinho ao lar constituído poderiam libertá-lo do vício e do orgulho. Como nos atrasamos? Estudar alguma ressonância do passado em nossa vida terrena seria importante auxílio, não é mesmo? O homem ainda está no estágio de deslumbramento com referência às coisas espirituais. Quando houver mais respeito aos sentimentos do próximo, o estudo da ressonância do passado na vida atual de cada pessoa poder-se-á realizar um excelente trabalho de assistência espiritual. Enquanto a ciência se demora na confirmação das leis divinas e sua imprescindível importância para cada indivíduo, as correntes religiosas mais esclarecidas são instrumentos dóceis para o auxílio, embora muitas vezes de maneira intuitiva. Como aquele que sofre hoje na Terra poderia nortear-se em busca do auxílio. Ainda o maior auxílio é Deus. O hábito da oração é eficaz para o homem conseguir o auxílio por meio de muitos benfeitores espirituais. À medida que o homem se desprende das coisas materiais que o envolvem e se eleva a Deus, ele abre para si mesmo a possibilidade de se projetar para fora do corpo, a princípio de maneira inconsciente mas depois conscientemente, e saber a causa anterior de seus sofrimentos atuais. E quando isso acontece, naturalmente, ele pode fazer uma retomada de forças para mudar um sentimento infeliz, como autor de seu próprio destino, eliminando o sentimento daninho e adquirindo sentimentos novos. Benedito, satisfeito, com esclarecimento, colocou-se à disposição da terapia. Capítulo 13. Investir nos relacionamentos. Benedito conseguiu ampliar sua consciência. Viu-se no passado distante em um lugar estranho e, depois de alguns minutos, constatou estar aprisionado em uma cela. O cubículo era pequeno e desconfortável.
Alguns raios do sol entravam em uma escotilha estreita bem no alto da construção. Sentia-se contrariado de ter sido punido, sem ter condições para fuga. No maior descuido da vigilância, claro que aproveitaria para fugir, como já o fizera outras vezes. Enquanto aguardava, lembrava-se de sua mãe, como ela deveria estar chorando, sabendo que seu filho é um ladrão. Isso não cabia naquela cabecinha. Precisava sair dali e dar uma boa desculpa para ela. Que estou sendo injustiçado. E isso mesmo, não poderia eu ficar ali sofrendo uma injustiça. Sorriu e gostou da ideia. Pediria para a própria mãe auxiliá-lo a fugir para outro estado. Sua irmã seria também compreensiva auxiliando-o a ir para bem longe e não trazer mais inquietações à família. Quando jovenzinho, era forçado socialmente a encontrar um trabalho remunerado e digno. Sentia-se um escravo da sociedade, com complexo de inferioridade em comparação com pessoas de outras funções. Era envolvido de uma moleza no corpo, um sono psicossomático pela falta de vontade e empenho na ação imposta. Muito esperto, conseguiu enganar a todos e fazer um semblante inocente de quem teve todo o seu destino manchado pela maldade alheia. Sua caminhada terrena foi cheia de tropeços sociais, muito mais infelizes do que o descontentamento que o lema Ordem e Progresso lhe solicitava na vida. Faltou com respeito ao próximo, sacou-lhe os bens, cujas vantagens ilusórias escaparam por entre os dedos de suas mãos. Já no fim da vida conseguia vencer toda aquela rejeição que sempre teve contra o trabalho, podendo fazer um ou outro serviço com algum zelo para seu próprio bem-estar espiritual, e ter algum trocado para sobreviver. Morreu sozinho, desencarnou cedo. Às vezes era lembrado na infância risonha e protegida, nada indicando o rumo daqueles acontecimentos futuros. Foi amado e teve que ser esquecido como remédio salutar para quem ama e sofre. Benedito despertou da terapia triste, agora sentindo que suas vidas passadas eram depósitos de imperfeições. Não quis ver mais nada, para não desacreditar que estava evoluindo, melhorando a cada dia. Tinha de fazer o bem sem hesitar, como Dona Ana falou. Deveria trabalhar mais, pelo presente e para o futuro, para distanciar-se do passado. Não podia mais perder tempo em cogitações, deveria encetar o que de melhor Deus pudesse colocar em sua vida. Entregava-a sem prece, desejando reencarnar e contar com os que amava, como respaldo, apoio espiritual, mas também vencer no relacionamento com todos a quem prejudicara, para de alguma maneira devolver-lhes tudo, ceitil por ceitil. Foi assim que Benedito apresentou-se no departamento de reencarnação, com serenidade e discernimento para ouvir os conselhos amorosos de benfeitores espirituais capacitados a encaminhar os espíritos em renovação. Ele teve de pronto uma entrevista, em que foi ouvido com interesse sobre suas aspirações em querer ajudar sua mãe mais antiga, estar perto de Florinda, alcançar mal todos que de algum modo prejudicou para, amistosamente, resgatar débitos infelizes. Se pudesse entreter uma aproximação com sua mãezinha querida desta última reencarnação, também ficaria muitíssimo feliz. Foi com surpresa que Benedito ficou sabendo que muitos casos já foram resolvidos com o passar dos séculos. Alguns relacionamentos tornaram-se saudáveis, facilitando-lhe receber o perdão e compreender a justiça de Deus. Benedito fora instrumento do mal que, de alguma maneira, atraiu para si mesmo, ele prejudicou mais a si próprio do que aos outros. Não havia débitos que atravancam a caminhada evolutiva da Terra, como o sentimento de vingança de espíritos que foram prejudicados, mas ainda havia muito trabalho na conquista de alguns espíritos que nutriam desconfiança, antipatia e fortes rejeições. Somente um alto sentimento de fraternidade e uma ação fervorosa no bem poderiam resgatar esses relacionamentos. Benedito via, com o bondoso entrevistador, como lição de vida anterior, que fora punido em sua própria consciência. Foi lembrado que, apesar de contrariado, ainda assim não fugiu da vida religiosa que,
Além de restabelecer a impunidade, nos tempos idos, funcionou como um educandário de almas. Benedito poderia agora não resgatar débitos e prejuízos materiais, porque o usufruto é mesmo temporário, mas investir nos relacionamentos com as pessoas. Poderia exercitar tudo o que aprendeu e aprende agora no trato com o próximo, dar e trocar testemunhos de fraternidade e compreensão das dificuldades e limitações alheias. Poderia fazer melhor tudo o que contrasta com o que ele pensa e vivencia no plano espiritual. Ele poderia abraçar compromissos na área de assistência espiritual, num molde renovador e consolador para os homens. Não estou preparado para a tarefa deste porte. Benedito acentuou pensativo. Quem está preparado, meu irmão? Os irmãos superiores que administram colônias, educandários nas esferas mais altas? Ou aquele que despertou para a sua verdadeira vida espiritual, que já serve ao próximo, encarnado e desencarnado, nos lares e postos de socorro espalhados junto à crosta terrena? Tem razão, no entanto eu não poderia preparar-me melhor. Não quero ser um líder religioso. Prepare-se junto àquele que foi seu pai na mais recente encarnação. Ele encarnará primeiro junto à sua mãezinha como filho primogênito, e se houver possibilidade, você poderá também ser aceito na família que brevemente irá ser constituída. Meu Deus, eu não poderia ter uma oportunidade de vida terrena melhor que essa. Fale com o Padre Germano da sua necessidade de transferir-se para o educandário e faça junto ao seu pretenso irmão de sangue um estudo profundo sobre a boa nova que está sendo trazida aos homens em processo de regeneração. Agradecido, Benedito saiu dali radiante. Levou alguns dias para despedir-se dos assistidos, dos companheiros e do Padre Germano. No educandário dos Girassóis, ele foi recebido com muito carinho por todos. Seu pai, digo futuro irmão, estava muito feliz, gostava de ser chamado de Manuel e nunca tiveram tanta facilidade para trocar ideias e impressões. Examinou com Manuel todas as anotações e relatórios de aulas e visitas, que seu irmão lhe apresentava. Benedito estudava a parte filosófica e científica do Espiritismo e fortificava sua fé na ligação com Deus. A doutrina apresentada por Allan Kardec não é uma religião convencional, traz conhecimentos lógicos expressando para o homem terreno a possibilidade de uma fé agora raciocinada, sem os dogmas e ritos com que hoje já não se concorda mais. A Boa Nova Consoladora enfrenta sem mistérios a ciência, primeiramente examinando a causa dos fatos tidos como fenômenos paranormais, e hoje pesquisando as leis divinas que regem a vida dos seres. O Criador e a criatura ficam mais próximos, a fé mais robustecida e ao mesmo tempo a criatura mais confiante em si mesma, conscientizando-se de que é verdadeiramente uma centelha divina. O ensino primordial é o moral. O que é moral? Qual o significado da moral? Benedito perguntou como o estudante que às vezes fica embaraçado com dados tão simples. Moral é o discernimento entre o que está e o que não está em concordância com as leis cósmicas. O ser humano cósmico elege com inteligência e sentimento essa concordância. Em suma, concordar com o amor e a justiça universal. Fazendo nossa parte em amar, perdoar e auxiliar o próximo. Quais são essas leis cósmicas que nos regem e que na nossa ignorância podemos transgredir? O Criador é amoroso e justo. Como seres criados por Ele, trazemos no espírito a consciência desse amor e justiça. Nós mesmos nos impomos os débitos da nossa discordância com o Criador. Então, o arrependimento, os sofrimentos e dificuldades da vida terrena são impostos por nós mesmos. Cansados de errar, queremos agora acertar e sermos mais felizes, discorria Manuel com um olhar brilhante, idealista. A moral instruída pelos espíritos superiores que interpretam os ensinamentos de Jesus é mais fácil de ser assimilada, porque traz uma linguagem atual e o homem pode estar hoje mais amadurecido espiritualmente para compreendê-la, afirmava Benedito, surpreso e admirado.
ainda assim teremos que passar uma encarnação inteira estudando, lendo e relendo o Evangelho, segundo essas instruções dos Espíritos, para que consigamos vencer o mal que ainda reside em nós, para não sermos arrastados pela força milenar das imperfeições que já nutrimos. Manuel revisava o que aprendia. No entanto, poderemos falhar se estivermos envolvidos pelo esquecimento de vidas passadas, não acha? E o risco que corremos? Não devemos estar indiferentes ao chamamento que recebermos para conhecer as coisas espirituais. Se na vida terrena não despertarmos o interesse para aprender e praticar esses ensinamentos, a vida nos ensinará de maneira mais lenta e dolorosa, porque aprenderemos com as consequências dos nossos erros. Muito bem, como difundir, transmitir esses ensinamentos tão difíceis para nós mesmos? Repetindo-os e exemplificando-os. E digo mais, só assim que verdadeiramente aprenderemos. Ótimo! Não tenho pretensão alguma de ensinar, mas posso igualar-me aos meus irmãos em esforço de redenção. O líder é aquele que mais aprende, mais ama e mais serve. Não me esquecerei disso. Ficaram estudando ainda durante muito tempo, até que pudessem ser convocados para o reencarne. Enquanto isso, o lar terreno que os receberia passou por impedimentos e prorrogações para ser constituído, tão comum entre os casais que querem se conhecer melhor e ter condições de oferecer proteção e conforto para a família. Florinda desencarna. Ela vinha sendo preparada para conceber a ideia de que Deus é amor, Ele não nos abandona nunca. Na morte fechamos os olhos para a dimensão terrena e os abrimos para um dos muitos planos espirituais a que somos chamados, a fim de receber os primeiros cuidados espirituais pós-morte do corpo. Florinda dormia e saía do corpo quase todas as noites. Sua mentora a conduzia sempre a um lugar onde ela pudesse aprender ou ser útil, porque Florinda oferecia condições psíquicas saudáveis para isso. Era uma mulher humilde, amorosa, que aproveitava todos os instantes para beneficiar alguém com um sorriso, um favor, uma frase que muitas vezes encerrava a lição singela que a vida lhe ensinava. Florinda buscava a harmonia de seus pensamentos, sempre atenuando os defeitos alheios e buscando-lhes suas qualidades. Amava a natureza e se comprazia por horas nos cuidados de seu pequeno jardim. Todos à sua volta ficavam mais humanos diante de seus exemplos de mulher sem excessos. Não tinha vícios e era leal ao seu ex-companheiro, pai de seus filhos, preferindo uma abstinência sexual voluntária. As mais frequentes saídas do corpo eram para o lar São Germano, e Florinda ficava agora lá sentada no jardim, pensativa, até que pudesse rever Benedito, quando ele visitava o lar. Numa dessas noites, além de sua mentora, também o padre Germano veio lhe falar. Irmã querida, não te detenhas no passado, nem no presente, e sim no futuro que te aguarda. Benedito está se preparando para reencarnar e vós podereis ficar juntos outra vez, se isso for do teu agrado. Estou tão cansada, mas preciso não esmorecer. Tenho ocupações que tomam o meu dia inteiro e gosto de ficar sempre ocupada, pois cabeça vazia é a oficina do diabo. Às vezes somos convocados ao repouso para uma retomada de forças, e só depois recomeçar com uma disposição ainda maior. Repousa um pouco, minha querida, depois vem mais fortalecida a trabalhar conosco. Eu gostaria muito, mas Benedito diz que eu não posso ir além do jardim por enquanto. No entanto, tu poderás adentrar comigo nas dependências do lar, disse Padre Germano sorrindo. Posso mesmo? Sim, poderás, amanhã talvez, agora tu precisas retornar ao teu corpo. Florinda amanheceu tranquila, mas gostaria de não ter acordado. Sonhou nitidamente que se confessava com um padre e lhe atendia, não no confessionário, mas em um lindo jardim onde ela morava. Gostaria de ter continuado a conversa com o padre, mas acordou. Na noite seguinte, Florinda afirmava para si mesma que nunca se sentira tão cansada, a cabeça pesada,
Precisava dormir e não conseguia. De madrugada, sentiu uma pressão no peito, porém não queria incomodar ninguém. Parece que dormiu e agora estava no jardim, alguém a segurava pelo braço, pois ela cambaleava sem conseguir equilíbrio. Eis que surge o padre Germano. Florinda, vem, minha querida, exclamou abraçando-a. Auxiliada pelos braços amorosos que a conduziam, Florinda adentrou o lar São Germano pela primeira vez e chegou ao leito, onde anunciava a descansar. Padre, eu estou tão fraca, preciso avisar minha família. Entrega-te nas mãos de Deus, minha filha, brevemente estarás fortalecida. Todos já foram avisados e estão orando por ti. Não tens que te preocupar com mais nada, porque Deus está cuidando de todos nós. Padre Germano transmitia tanta confiança, que Florinda dormiu por alguns dias. Florinda desencanou dormindo, e os choques emocionais dos familiares, choros e lembranças atingiam seu espírito que enfraquecia. O melhor que os familiares poderiam fazer seria orar com resignação diante da vontade de Deus, para que a harmonia se fizesse também em seus corações saudosos. O roteiro de Florinda na espiritualidade seria quase o mesmo de Benedito, embora cada espírito tenha sua individualidade, e por isso o aprendizado e os companheiros podem ser diferentes, mas pensamentos e sentimentos em concórdia na mesma direção ao bem. Benedito enumerava os desafetos de vidas passadas e, na necessidade premente de testemunhar que já não era o mesmo de outrora, sentiu-se impotente para conseguir a paz e o entendimento com todos em uma só encarnação. Foi orientado a realizar uma tarefa primeiramente oculta, mas depois ampliada e organizada no bem, para conseguir amealhar todos esses corações numa verdadeira rede de auxílio ao próximo com o alimento espiritual do esclarecimento e do amor. Ele não queria falhar e sabia que corria grande risco na vida terrena. Estaria cercado de materialismo, comodismo e tentações facilmente observáveis de onde se encontrava agora, porém na densidade vibratória de pensamentos dos encarnados ele poderia deixar-se arrastar em desarmonia sem qualquer vigilância. Benedito sentiu que precisava cercar-se de espíritos de boa vontade, no mesmo ideal de reforma íntima, para que fosse policiado pelos amigos e companheiros na tarefa redentora. Logo percebeu que no quadro das encarnações esses amigos seriam atraídos para si à medida que ele se fortalecesse no trabalho. O próprio trabalho no bem forma uma aura magnética que atrai abnegados trabalhadores para o mesmo fim. Benedito podia visitar Florinda, que ainda dormia um sono reparador, queria estar ao seu lado em oração e vê-la despertar. Foi numa linda manhã que Florinda abriu os olhos e viu ao seu lado o semblante sereno de Benedito com os olhos fechados em oração. Ela sentiu um bem-estar indescritível e como uma criança sussurrou: "Você está rezando por mim, Dito?" Sim, estava. Como vai você, Florinda? Eu só sei que estou num lugar bonito com você. Você está no lar São Germano e aqui fica aquele lindo jardim onde nos encontrávamos. Você vai revê-lo e fazer muitos amigos aqui. Preciso me levantar, disse Florinda, disposta. Então venha, vamos, tenho que lhe falar tantas coisas. Dito, e as crianças? Que crianças? Eles são moços agora e cada um tem seu livre-arbítrio para plantar e depois colher. Não pense que eles estão sozinhos, cada um tem um espírito amigo que os protege. Aproximou-se uma moça vestida de uma azul celeste, sorrindo. Florinda ao vê-la murmurou: "Oh, irmã querida, o que está acontecendo comigo?" E suas lágrimas caíram sem querer. Está acontecendo o que é muito natural acontecer, minha companheira. Você descansa um pouco para recobrar energias benéficas para seu espírito. A vida continua, o desencarne é parada obrigatória, mas o esforço de renovação e o crescimento espiritual não devem cessar. Eu morri. O corpo morre, mas o espírito vive sempre. E agora?
Sua adaptação aqui conosco será fácil porque você já tem em nós dois amigos, não somos, Benedito? Claro, Florinda, nós não perdemos as pessoas que deixamos na Terra, um dia nos reencontramos outra vez. Meu Deus, parece fácil e não é. Sei que Deus olha por todos nós, como disse Padre Germano. Muitas pessoas morrem e nem sabem que morreram. Outras ficam presas às coisas materiais e sofrem muito. Muitos que atravessam o umbral ficam retidos por lá, um lugar ainda de muita dor, afirma Benedito, compadecido. Meu Deus, obrigada por ter me trazido para cá. E por quê? Você tem muito amor para dar, Florinda, e são muitos os que precisam de amor e esclarecimento. Sua mentora falava com carinho. Não sou pessoa estudada para esclarecer os outros. Você sempre quis que as crianças estudassem, porque você não pôde. Agora é sua vez de aprender. Ah, eu quero aprender muito. Vamos passear um pouco no jardim, disse Benedito, feliz, e Florinda com alegria pulou da cama disposta. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 14. O empréstimo da mediunidade. A reencarnação é uma lei divina que coloca o ser no meio ambiente espiritual onde por afinidade ele respira, mas vivenciando experiências novas para que ele aspire a um meio melhor. São algumas ressonâncias de vidas passadas que barram a consciência para voos mais altos e puxam a criatura ao terra-terra, para o cumprimento de seus deveres e obtenção do direito de verdadeiramente ser livre. Para quem vive em constante discordância com as leis divinas, por ignorância ou rebeldia, a reencarnação é imposta sem que ele saiba o que poderá encontrar ao reencarnar. Para quem já demonstra vontade e empenho no bem, a participação no próprio projeto reencarnatório faz parte de seu aprendizado. Benedito aprendia que é uma questão de mérito ou de aprendizado nascer na superfície terrena em um lar harmonioso, onde imperam o amor, o respeito e a confiança, e onde os familiares convivem sem vícios e crescem com dignidade e trabalho. Espíritos revoltados, rebeldes, endurecidos podem conviver em lares mais estruturados para receberem exemplos que testemunham o bem, e lhes fazem visualizar esforço a que são convidados. Muitos não aproveitam essa possibilidade reencarnatória de pronto e quando aproveitam não o fazem de todo, porque a natureza não dá saltos, o progresso espiritual é paulatino. Além disso, espíritos amorosos aguardam seus afetos que caminham lentamente na vida terrena, no entanto sem ficarem parados em seu progresso próprio. A vida continua e ninguém pode ficar estagnado por desânimo, na espera da evolução do outro. Há aqueles que evoluem somente pelo aguilhão da dor. Benedito merecia um lar sereno e equilibrado, uma mãe amorosa, sensível e esclarecida, e poderia ter como irmão um espírito com mesma afinidade no bem, dando largos passos para sua ascensão. O pai seria um espírito ainda atrasado, receberia um fortalecimento espiritual junto à dedicada esposa, que lhe daria sustento com sua autoridade moral e singeleza, para que a família fosse irmanar-se, de maneira que não houvesse a presença nem de fortes nem de fracos, e sim de irmãos corajosos e abrios de amor, na conquista de uma amizade eterna. Benedito temia não conseguir manter-se unido aos familiares, embora tão caros, pois, analisando suas vidas passadas e disposições espirituais, nutria sem querer um sentimento de fuga, principalmente porque de fato demorou a conseguir vivenciar esse sentimento de verdadeira família, e quando o obteve, infelizmente usufruiu tão pouco. Um dia comentava isso com Manuel e este logo respondeu: Antes eu pensava que você era orgulhoso em querer vencer na vida sozinho, ficar distante de quem o amava, sem interesse pela família. Hoje sei que você foi buscar todos aqueles que estavam inseridos em seu projeto reencarnatório, para juntos vivenciarem as experiências de que necessitavam. Eu não irei largar a família, se no nosso projeto está uma união que nos fortificará, não acha?
Acho que você deve se preocupar em não largar a obra de amor ao próximo, que tanto precisamos realizar, porque você tem a tendência de ficar quieto no seu canto. Tenho mesmo. Então é neste ponto que você precisa vigiar. Manuel não sabia o quanto contribuía para o preparo de Benedito que, preocupado com esse alerta, aproveitou certo dia, quando visitava Florinda, para falar com o padre Germano. Padre, como o senhor me conhece bem, acho que tenho inclinação a ficar numa situação e não renovar as ideias para sair do acomodamento em que me coloco. Isso é relativo, meu querido, depende muito do meio em que vives. Terei Manuel e minha mãe muito compreensivos, mas temo acomodar-me indiferente e não abraçar a causa que hoje estudo para empreendê-la bem. Exige um forte chamamento, meu querido, ninguém melhor do que tu para ser exigente contigo mesmo. Como assim? Programe um acontecimento, uma reviravolta em que o dedo de Deus te esteja impulsionando para perceberes um chamamento do alto para a causa redentora. Não saberia como, porque nem mesmo eu sei o que poderia mover-me. Falo-te de minha experiência. Eu quis a mediunidade. Naquele tempo o estudo de tal sensibilidade era hermeticamente fechado no Oriente e em alguns pontos do planeta. Quem exercita a mediunidade deve ser uma pessoa especial. E me engano, meu querido, embora haja exceções, a maioria dos médiuns recebe essa capacidade como empréstimo. Empréstimo? Sim, você a utiliza em benefício do próximo e de si mesmo. Sendo um medianeiro para a manifestação de orientações espirituais, você é o primeiro a aprender. Com isso, fica incumbido de trabalhar de alguma maneira em favor do próximo, porque quem recebe precisa também dar. E se eu obtiver esse empréstimo, mas não conseguir realizar o que se espera de mim? A mediunidade é uma ferramenta que, utilizada no bem auxilia, no presente e constrói um futuro promissor. Quando essa ferramenta não é usada para o bem, logo enferruja e não serve mais. Será que depois de alcançar semelhante contribuição divina eu a usaria dignamente? A mediunidade é um serviço de amor que tu aceitas docilmente, com vontade de ascender espiritualmente à própria custa, sem esperar pelo céu das ilusões. Agradecido, Benedito foi ao departamento de reencarnação do educandário dos Girassóis solicitar o empréstimo da mediunidade. Foi informado de que ele precisaria, nesse caso, fazer um estágio, visitando vários médiuns anônimos na superfície terrena, conhecer as tarefas, os impedimentos, as dificuldades próprias do encarnado, a assistência espiritual que recebe, os sucessos e os fracassos. Ficaria a seu livre-arbítrio querer prorrogar um pouco seu reencarne, ou ser enviado ao reencarne na possibilidade que surgisse. Ele não precisava decidir por hora, mas teria que estar seguro do que deseja, para que o medo de reencarnar não fosse uma causa de gestação abortiva. Benedito, após receber todas as orientações de que precisava, começou a perceber que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Quantas pessoas têm medo da morte? No entanto, via maior dificuldade agora, quando teria de fazer escolhas. A vida terrena também é cheia de situações, ou seja, de provas para o espírito ser avaliado se ainda quer perseverar nas escolhas anteriormente feitas, no período anterior à vida terrena. Sem sombra de dúvidas, a consciência na dimensão do espírito é muito mais lúcida e expandida, e escolhemos o que sabemos ser melhor para o próprio amadurecimento espiritual, enquanto que na Terra nossas escolhas sofrem interferências do meio ambiente e ainda não nos é permitido antever os acontecimentos breves futuros, para estarmos seguros de o que fazer. Como aprendizado básico, Benedito foi convidado a ouvir a preleção de um médium encarnado que orientava candidatos ao estudo da mediunidade. A mediunidade é nada mais que um sexto sentido que o ser humano possui. Todo homem traz esse sentido um tanto embotado pela falta de consciência sobre suas próprias possibilidades. O órgão transmissor é o cérebro com a glândula epífise ativada, para aumento da sensibilidade do espírito na carne.
O médium, que todos nós somos em maior ou menor intensidade, obtém maior atividade da epífise, que desenvolve no homem as suas junções psíquicas, desabrochando a sensibilidade de ver ou ouvir, perceber ou sentir, falar ou escrever emoções e sentimentos, para outros humanos quase imperceptíveis. Todavia o espírito encarnado precisa aceitar essas percepções, que podem ser ampliadas à medida que ele se dedica ao bom uso desse recurso. Há médiuns que aceitaram a mediunidade como chamamento à sua maior atenção às coisas espirituais, para não se envolverem de todo nas querelas materiais. No entanto, a mediunidade como tarefa não se detém somente no próprio aprimoramento, mas também conduz outros espíritos, médiuns de tarefa ou não, para o autoaperfeiçoamento. Graças a Deus, a mediunidade está sendo popularizada e saiu do conhecimento de elite, de uma camada social mais culta, que muito auxiliou na conservação desses conhecimentos hoje acessíveis para todos nós. Aquele cuidado tinha uma razão de ser. Vejamos na história as perseguições e mortes de irmãos considerados hereges, que nada mais eram do que médiuns a caminho de sua redenção. Foram espíritos corajosos que serviram de chamamento, para a humanidade, de que os espíritos são imortais e se comunicam com aqueles que estão estagiando na vida terrena. Os médiuns chamados de hereges foram aqueles que não viam importância maior no igrejismo, nas exterioridades ritualísticas, e não cediam diante do terrorismo que se fazia e ainda se faz com o crédulo, dizendo-lhe que Deus castiga de muitas maneiras que não vou aqui lhes repetir. Deus é amor, fonte inesgotável de misericórdia e tolerância para conosco. Os cristãos que foram mártires no Coliseu Romano ou nas fogueiras da Inquisição eram médiuns, que morreram em estado de contemplação, na certeza da vida após a vida, das belezas e dos amigos espirituais. Embevecidos de amor, testemunharam seguir o Cristo sem sombra de dúvida. O estudo e aplicação da mediunidade continuava a ser para uma camada social selecionada, para que pudessem não só preservar os conhecimentos mas também exercitá-los e jazer distinção entre os muitos tipos de mediunidades e os diferentes graus evolutivos de espíritos que podem se comunicar conosco. Quando o homem morre, seu corpo desintegra, o espírito vive sempre. A morte não promove transformações morais. Os mesmos sentimentos, emoções, concepções, vícios e defeitos que o homem terreno nutria no âmago de seu ser, o espírito agora desencarnado conserva. O homem não vira santo depois da morte. Hoje temos uma literatura fértil nesse campo da mediunidade, no entanto, ainda assim, há muitos irmãos cometendo desatinos pelo mau uso desse empréstimo divino, correndo sérios riscos de perder, além da mediunidade, o proveito reencarnatório. São aqueles que, de posse do divino tesouro da mediunidade, se empolgam no exercício do poder, achando-se mais importantes do que os outros, concebendo a ideia de tudo conseguir realizar graças ao auxílio de espíritos desencarnados. A espiritualidade benfeitora está irmanada com o espírito reencarnante de bons propósitos em suas tarefas, porém quando o protegido se desvia do caminho escolhido anteriormente, ele também se distancia dos benfeitores amigos. O espírito, encarnado ou não, tem o direito de utilizar o seu livre-arbítrio, ou seja, lhe é lícito escolher o que quer jazer, tudo lhe é lícito, porém a consequência de tudo que vier a jazer é obrigatória, porque a lei divina que para toda a causa há um efeito que retorna para seu emissor na mesma proporção vibratória. A Terra, ainda um planeta atrasado na graduação espiritual, conta com muitíssimos homens que se submetem aos caprichos dos espíritos. E somente espíritos infantis, infelizes e inferiores exercitam o poder junto àqueles que se colocam no comodismo de tudo alcançar às expensas de seu petitório, sem haver empenho próprio. Os espíritos sérios e esclarecidos não perdem tempo com pedidos de auxílio exclusivamente material, muito menos ouvem nossas lamentações inúteis e competições sociais entre os homens. E nessa hora que espíritos afoitos, que perambulam e espreitam as fraquezas humanas,
conseguem o embuste de se passarem por espírito protetor com o objetivo de brincar com a fé cega do encarnado ou de sugar as energias vitais do pedinte desavisado. O médium é também uma vítima, quando não é estudioso e esclarecido. Deve estar em constante aprimoramento de suas percepções, para não ser enganado por um espírito brincalhão que caçoa de seu esforço ou por um espírito pseudo-sábio que coloca à prova sua capacidade de perceber o espírito acobertado. O médium educado ainda pode enganar-se quanto à sua sensibilidade, mas dificilmente quanto ao seu sentimento. Além disso, as mensagens podem ser avaliadas com base nos ensinamentos de Jesus, ou seja, todo conselho que foge ao que o Evangelho ensina ou que deturpa as leis divinas, não pode proceder do bem. Por isso a importância do orar e vigiar ensinado por Jesus, tendo sempre o coração puro e o bom senso. O maior sacrifício do médium é a disciplina na perseverança, no estudo e na higiene mental. E característica do médium de tarefa ser altamente influenciável, mas é preciso conquistar uma flexibilidade à altura para ser um instrumento adequado. Com isso o médium sofre para discernir a prioridade de tudo o que faz e quer fazer. Quando ele se compromete com a tarefa mediúnica, deve lutar contra os impedimentos que surgem, muitas vezes colocando em prova sua vontade de dedicar-se ou não à tarefa. E precisa o médium conseguir desvencilhar-se de toda a influência negativa que venha a interferir na sua tarefa de amor. O estudo deve ser uma constante na vida do médium que, embora considerado um ser sensível para perceber os espíritos, ainda mal os percebe e muito ainda ignora sobre a espiritualidade. A falta de higiene mental tem derrubado muitos médiuns, dificultando a sintonia com espíritos elevados, perdendo a concentração, não conseguindo desprender-se das preocupações e submergindo nas águas turvas da negatividade. Nesse estado, a alma fica doente, cuja doença torna-se perceptível somente quando se manifesta ou se expurga no corpo físico, exteriorizando a necessidade de socorro espiritual para o médium. Médium doente precisa receber energias benéficas e não pode dar o que no momento lhe falta. Há uma ideia errônea de que o médium se cura com o próprio trabalho. O médium, na tarefa redentora que abraçou, se distancia do passado, cura-se não sendo mais o que ele foi, exercitando agora o que ele quer ser e, com o tempo, poderá afirmar que consegue ser melhor do que era. Esta é a cura. No entanto, se o médium se apresenta deprimido, negativo, angustiado, sofrendo espiritual e fisicamente, ele precisa de assistência espiritual, de reciclar e dinamizar seus estudos para mais profunda reflexão sobre o que antes não viu com atenção, ou não conseguiu compreender, ou não era momento adequado para o seu aprendizado. Quando o médium se renova, analisando suas tradições, concepções, citações, comportamentos, e consegue fazer uma mudança para melhor, ele higieniza a sua casa mental, eliminando o que não lhe serve mais e buscando nova maneira de pensar, de sentir e de agir. A mediunidade não é um instrumento somente para servir de ajuda ao próximo. Quando o médium estuda, ele é medianeiro ao mesmo tempo do auxílio espiritual que ganha, principalmente do espírito que o protege. O mentor espiritual individual, que toda a criatura encarnada recebe como misericórdia do Criador, quando necessário busca outros espíritos afins para o auxílio específico de que venhamos a precisar. Tudo que enriquece o espírito enriquece o médium, e seu coração pulsa, participa com ardor nessa verdadeira campanha de promoção do bem pelo bem. A maior tarefa que o médium empreende é consigo mesmo, porque não se pode divulgar o Evangelho sem vivenciá-lo e, para os mais observadores, ele não pode deixar de ser um Evangelho vivo. O empréstimo da mediunidade confere possibilidades que, sem elas, o homem não poderia comprometer-se. Quanto maior vontade e empenho no bem, melhor sua capacidade de sintonia com as esferas mais altas. Sem isso, o medianeiro se vê impotente, sem saber o que jazer. Toda vez que se descuida do pensamento edificante, ele logo hesita, vacila na tarefa mediúnica,
Alguns médiuns dizem que não depende deles mesmos e sim da espiritualidade a manifestação mediúnica. E eu vos afirmo que depende do médium e de todos aqueles que aguardam a manifestação do espírito. A transmissão mediúnica é mérito conquistadas pelo médium e seus acompanhantes, encarnados e desencarnados. Nos momentos que precedem um intercâmbio espiritual, há um teor vibratório das mentes em conjunto, que formam uma egrégora ou clima espiritual favorável à comunicação de espíritos de determinado grau. O médium, quando sente que seus propósitos são elevados, mas o ambiente vibra descaso, curiosidade, incompreensão, pode tornar-se um instrumento em concordância com o ambiente, ou ainda recusar-se a ser medianeiro de espíritos que infelizmente em nada podem auxiliar. Quando o grupo possui uma vibração alta de amor, desprendimento, fé e esperança, o conjunto pode até mesmo requalificar as vibrações do médium invigilante e elevar o teor vibratório do instrumento, culminando num intercâmbio proveitoso para todos. Ser médium é acender sua própria luz para espíritos sofredores e iluminar-se com os espíritos benfeitores. Nas duas diferentes comunicações, o médium sempre aprende. Os sofredores, quando desabafam dores, erros, enganos e desilusões, estão passando advertências, pois, ao mesmo tempo em que pedem ajuda, prestam auxílio para que sejamos prudentes para também não errarmos. Os benfeitores amigos estimulam a perseverança no bem, a dedicação ao próximo, o estudo para o autoconhecimento, a eliminação de vícios e defeitos. Muito raramente dão um determinado conselho, porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Se os espíritos benfeitores nos guiassem em tudo, o mérito de nossas conquistas e vitórias de fato não seria nosso. Os espíritos perversos, orgulhosos, zombeteiros interferem, afirmam o que você tem de fazer, ordenam e cobram, de acordo com os seus interesses. O maior erro desses espíritos não está nos sofrimentos que acarretam ao próximo, e sim na discordância com as leis divinas, ou seja, o desrespeito aos sentimentos e ao livre-arbítrio do próximo. São responsáveis pela ausência do bem e o impedimento de todo o bem que poderia ser realizado se eles não interferissem. O sofrimento já é uma consequência de outra envergadura, ou seja, o karma. O débito amealhado por um espírito em uma ou mais encarnações, no momento certo, expurga na carne, naquela encarnação. E ele sofre, porque é o seu momento de sofrer, seja por esse ou aquele instrumento, humano ou espiritual. E a hora bendita da dor que, vivenciada sem lamentação, com resignação, coragem, boa vontade para compreender a justiça divina e suas leis cósmicas, é a porta para nossa libertação do passado e por isso mesmo nos permite trabalhar pelo nosso futuro. Você pode erguer-se dos escombros do passado pelo sofrimento ou pelo trabalho. Isso vai depender de suas próprias disposições espirituais. Quem se conservar no papel de vítima, de injustiçado, vai ressarcir seus débitos espirituais muito mais pela dor do que pelo trabalho. Já quem lutar para compreender e modificar-se para melhor, vai aceitar um chamamento divino para refletir e crescer. O trabalho está implícito na tarefa de renovação do ser, porque a vibração ativa e renovadora. A mediunidade utilizada no bem é um trabalho que queima o karma, ou seja, extingue o amontoado de débitos espirituais e, não por acaso, mas por esforço e dedicação. A mediunidade pode ser uma alavanca para o crescimento do espírito que não quer mais errar, que se afasta do passado cada vez mais. A tarefa redentora do médium vitorioso até mesmo pode prepará-lo para, na reencarnação seguinte, ser um médium intuitivo natural e espontaneamente um missionário para a humanidade terrena. A preleção parecia chegar ao final, quando foi aberta aos ouvintes a possibilidade de obter respostas às suas dúvidas. Foi quando alguém objetou que a maior dificuldade é o médium conseguir saber se está no caminho certo, se sua capacidade mediúnica não está sendo mal orientada, qual estudo deve ser feito, qual seu tipo de mediunidade, qual a tarefa que deve realizar com sua capacidade mediúnica.
O preletor acentuou. Logo que o homem percebe que há uma interferência espiritual, deve procurar a instituição espírita que oferece assistência, estudo e estágio. A literatura espírita é vasta nessa área. Não é confiável o grupo instituído pedir-lhe primeiro trabalho, sem prévio estudo de suas próprias possibilidades e dificuldades mediúnicas. As demais orientações em curso serão dadas diretamente por seu mentor individual. Não pode existir o exercício mediúnico sem o auxílio do mentor espiritual que protege e guia cada indivíduo. Quando o candidato ao serviço mediúnico não percebe seu mentor, ainda não está apto ao desenvolvimento do trabalho. A reunião foi encerrada com preces de agradecimento. Capítulo 15. Falando com mamãe. Benedito teve a possibilidade de fazer parte de um grupo de pesquisa mediúnica sob os cuidados do coordenador Délio e um grupo de apoio formado por jovens assistentes que auxiliavam em alguns pontos importantes de cada visita.